Bueno, hoje eu estou gravando um vídeo sobre a negação das proposições compostas. Então, o primeiro vídeo foi sobre como montar a tabela verdade, né? Para quem não assistiu, eu recomendo que assista, até para a gente relembrar um pouco dos conectivos, né? Aqui já está a tabela, fiz um print do vídeo anterior, tá a tabela montada, então deixei aqui embaixo na descrição o link pro primeiro vídeo, tá? Vai ser importante a gente resgatar alguns conceitos que a gente falou naquele primeiro vídeo, para que a gente dê seguimento, então, e compreenda como se dá a negação dessas proposições. Vamos começar, então, pela negação da conjunção. A conjunção, para a gente relembrar, ela tem esse símbolo aqui, que é um V invertido, né? Não sei se tem algum outro nome específico para esse símbolo, mas vai ser assim que vai aparecer na nossa prova. E ela é representada pelo conectivo E. Então, qual que é a fórmula, tá? Olhando assim, parece ficar confuso e a gente não consegue entender muito bem, né? Mas, basicamente, tu vai negar ambas as proposições, tá? P e Q, e substituir o conectivo E pelo conectivo OU. Então, é muito simples, né? Um exemplo, para vocês verem como é fácil mesmo. Ana é alta e João é baixo. Como ficaria a negação, então, dessa frase, né? Ana não é alta, que a gente está negando a primeira proposição. A gente substitui o conectivo E pelo conectivo OU. E a segunda proposição a gente também nega. João é baixo, vai ficar João não é baixo. Aí uma dica, né? Pra gente prestar atenção que nem sempre nas frases vai vir a palavra não. Pode vir substituída essa característica aqui, né? Baixo pelo antônimo, né? Que seria alto, né? Um exemplo aqui, então. Essa frase, Ana é alta e João é baixo. A negação dela também poderia vir assim. Ana é baixa, que é o contrário de alta, né? E o E substituído pelo OU, isso não tem como mudar. E João é alto, né? Que é o contrário de baixo. E também estaria certo. E também estaria certo. A negação da disjunção, então, ou disjunção inclusiva. A disjunção, ela tem esse símbolozinho, que é um V, e ela é representada pelo conectivo OU. Qual que é a fórmula para negação da disjunção, então? A gente vai negar ambas as proposições, tá? Assim como na conjunção, e vai substituir o conectivo OU pelo conectivo E. Então, vai ser o contrário do que a gente fazia na conjunção, né? Uma a gente substitui pela outra, né? Então, fica bem fácil. Então, nega ambas proposições e substitui o conectivo ou pelo conectivo E. Então, um exemplo. Santos tem praia ou Salvador tem praia. Como que ficaria? Então, a gente tem Santos não tem praia e Salvador não tem praia. Outra dica, né? Quando na proposição já tiver a palavra não e formos negar essa proposição, então a negação, quando já tem o não, é a gente retirar esse não, tá? Um exemplo, a negação da frase Santos não tem praia é Santos tem praia, tá? E na disjunção, podemos negar a primeira proposição com não e a segunda com nem. Por exemplo, Santos não tem praia e nem Salvador tem praia, que é o mesmo que dizer Salvador não tem praia, porque já aparece o não na primeira, a gente pode substituir esse segundo não por nem, tá? Então, pode aparecer dessa forma também na prova e também estará correto. Então, se atentar a esses detalhes, assim, que pode acontecer. Na negação da condicional, então. A nossa condicional ela é representada por essa setinha sempre para esse lado, tá? E ela aparece na frase com se então. Qual que é a fórmula, então, para a negação da condicional? A gente vai manter a primeira proposição, substituir esse se então pelo e negar a segunda. Então, uma frase assim que fica para a gente marcar isso, né? Mantém a primeira e, que esse e já é o conectivo que a gente vai utilizar, nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, mantém a primeira proposição, substitui o conectivo se então pelo conectivo e nega a segunda proposição, tá? Um exemplo. Se durmo, então descanso. Como que a gente sabe qual que é a nossa primeira proposição, qual a segunda? Depois do se, tudo que vier depois do se e antes do então é a nossa primeira proposição, tá? O durmo. E a segunda vai ser o que vier depois do então, é descanso. Então, a negação disso seria durmo, né, que eu mantenho a primeira, substituo o se então pelo e nego a segunda. Então, a negação fica, então, durmo e não descanso. Quem nunca, né? A negação da bicondicional, a bicondicional, ela tem essa flechinha, né, para ambos os lados, e ela é representada na frase pelo conectivo se e somente se. Essa negação, ela
possui mais de uma fórmula, tá? Então foi proposital aquele S ali, fórmulas, tá? Como que pode aparecer, né? A negação, então eu vou negar a primeira, tá? Mantenho o conectivo, C e somente C, e mantenho a segunda, não nego a segunda, tá? Eu então vou escolher, ou eu nego a primeira, ou eu nego a segunda e mantenho o conectivo, tá? Nunca eu vou negar ambas, tá? Eu nego uma ou a outra e mantenho o conectivo. Então, nega a primeira ou a segunda proposição, nunca as duas simultaneamente, tá? E mantenho o mesmo conectivo, C e somente C. Um exemplo, João é alto, C e somente C, Ana é baixa. Como que fica, então, a negação? João não é alto, ou seja, o que eu fiz? Eu neguei a primeira, né? C e somente C, Ana é baixa, tá? Eu mantive a segunda. E o conectivo mantém o mesmo. Ou então, se eu decidir negar a segunda. João é alto, mantenho a primeira. C e somente C, mantenho o mesmo conectivo. Ana não é baixa. Eu neguei a segunda. Aí tem mais uma fórmula, ainda uma terceira fórmula, né? Que a gente pode utilizar. Como que é essa? A gente mantém a primeira proposição, mantém a segunda também. E a gente vai trocar o conectivo por ou, tá? Então, mantém ambas as proposições e troca o conectivo C e somente C pelo conectivo ou. Como que ficaria o exemplo, então? João é alto, C e somente C, Ana é baixa. Essa é a nossa frase. Então, a negação ficaria ou João é alto ou Ana é baixa. Eu não posso negar nenhuma, tá? Se eu trocar pelo conectivo ou, eu não nego nenhuma das duas proposições. Bom, na negação da disjunção exclusiva, que ela tem esse símbolozinho aqui, que é um V com tracinho embaixo, e ela é representada pelo conectivo, né? Ou, a gente vai. Ela também tem mais de uma fórmula, tá? Por isso coloquei esse fórmulas aqui. Então, ela é muito parecida com a anterior. A gente vai negar uma das proposições, ou P, tá? Ou Q, e vai manter o mesmo conectivo, tá? Então, é a mesma coisa, nega a primeira ou a segunda, nunca as duas simultaneamente, e mantém o mesmo conectivo, ou, tá? Exemplo, ou João é alto ou Ana é baixa. Então, na negação ficaria ou João não é alto ou Ana é baixa. E se eu optar por negar a segunda, ou João é alto ou Ana não é baixa. Também tem uma terceira maneira, né, de negar a disjunção exclusiva, que é a gente manter as duas proposições e substituir o conectivo pelo C e somente C, tá? Então, a gente mantém ambas proposições e troca o conectivo ou pelo conectivo C e somente C. Então, um exemplo. Ou João é alto ou Ana é baixa. Nossa frase ali inicial, né? Na negação ficaria João é alto, C e somente C, Ana é baixa. Tá? A gente mantém as duas proposições. João é alto, né? Mantém aqui. Ana é baixa, a gente não nega. E substitui o conectivo C e somente pelo C e somente C, né? Substitui o ou pelo conectivo C e somente C. Então, para a gente fixar esse conteúdo, né? Coloquei uma tabelinha aqui de cada uma dos conectivos, cada um dos conectivos e o nome, tá? E o símbolo. A conjunção, tá? Ela é representada pelo conectivo E, tá? E esse símbolo aqui, que é o V viradinho, que ele lembra um pouco um E, né? Se a gente fizesse a voltinha aqui em cima, lembra um pouco um E. Então, como que a gente faz a negação? Nega as duas, tá? As duas proposições e troca o E pelo OU. Na disjunção, ou disjunção inclusiva, ela é representada pelo conectivo OU, ela tem o símbolo de um V, a gente também nega as duas e troca o OU pelo E. Na condicional, né? Ela é representada pelo conectivo C, então, e ela tem essa flechinha unidirecional, né? E como que a gente faz a negação dela? Então, mantém a primeira e nega a segunda, né? Troca o conectivo C, então, pelo conectivo e nega a segunda. Na bicondicional, que ela tem ali na frase vai aparecer com C e somente C, e ela tem uma flechinha para ambos os lados, né? Então, nega a primeira ou nega a segunda e mantém o conectivo. Também tem uma outra forma, né, da gente negar a bicondicional, que é manter as duas proposições e trocar o conectivo por ou. E aí a gente não nega nenhuma, né? Mantém as duas. Na disjunção exclusiva, representada pelo ou, e tem o símbolo aqui, né, que é um Vzinho com um tracinho embaixo. Como que a gente faz a negação? Nega a primeira ou a segunda e mantém o conectivo. Assim como também na bicondicional, né? E a outra forma de negar a disjunção é manter as duas proposições e trocar o conectivo por C e somente C. Então, acho que ficou bem fácil, assim, né? E ficou uma forma de a gente fixar bem esse último quadrinho, né?
Então, um exemplo, é uma questão da IBFC, né? Para a gente ver na prática como que se aplica a negação, como que pode aparecer na prova, né? Considerando a frase, João comprou um notebook e não comprou um celular. A negação da mesma, de acordo com o raciocínio lógico proposicional, é. Então, a gente precisa identificar, primeiro, qual que é o nosso conectivo, né? Ele é o E. Então, depois disso, a gente vê o que vem antes do E, tá? Então, vai ser a nossa proposição P, e o que vem depois do E, que vai ser a nossa proposição Q. Então, eu tenho que a primeira proposição é João comprou um notebook, e a segunda proposição é não comprou um celular, tá? Esse não faz parte da proposição, tá? E o nosso conectivo é o E. Aí a gente lembra lá que a fórmula da negação, né, da conjunção, ela vai ser o quê? Negar ambas as proposições, tá? O P e o Q, e substituir o conectivo E pelo conectivo OU, né? É só isso. E aí a gente tem, então, vamos reescrever aqui, né? João comprou um notebook e, vamos reescrever a frase, tá? E não comprou um celular. Como que ficaria? A gente substitui o conectivo E, né, pelo conectivo OU, e a gente nega ambas as proposições. Então, eu coloco ali, João não comprou um notebook, ou como que eu faço a negação de não comprou um celular? Lembra lá que a gente comentou nas dicas que quando eu já tenho um não, eu retiro esse não tem como ficar duas vezes não, né? Não ia ficar não comprou um celular. Então, a negação de não é retirar o não, né? Então, eu retiro esse não, e aí ficaria a frase, então, João não comprou um notebook ou comprou um celular, que equivale ao nosso gabarito, a alternativa B. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Vou deixar aqui também na descrição o link do primeiro vídeo que mostra como montar a tabela verdade. E qualquer coisa podem me perguntar aí que estamos juntos nessa caminhada. Um abração.